Apocalipse capítulo número 12, versículo de número 7 a seguir. Hoje nós daremos continuidade no ensinamento que nós deixamos no passado, que são sobre os demônios. Hoje nós vamos falar algumas linhagens de demônios e nomes também, que nós falamos alguns, mas nós vamos falar também sobre nomes e sobre como eles se alimentam, que não deu para nós falarmos naquele dia, como que os demônios se alimentam na vida do ser humano. Então eu gostaria muito que você me prestasse um pouco da sua atenção. Louvado seja Deus. Amém. Apocalipse capítulo de número 12, versículo 7 ao 9, vai dizer assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o dragão, o grande dragão e a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi-lhe precipitado na terra, e os seus anjos, e foram lançados com ele. Louvado seja Deus. Amado, se eu perguntar para os irmãos aqui, quem deseja que Cristo retorne logo para buscar a noiva, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, certo? Só que, mediante ao quadro da nossa vida cristã hoje, se nós pararmos para analisar, será que realmente Cristo descendo hoje para buscar a noiva dele seria benefício ou não para a igreja? Verdade. Quem acha que seria benefício Cristo descer hoje, essa noite, e vir buscar a noiva dele? Quem acha que seria o benefício? Alguém acha que é benefício? E quem acha que não seria benefício? Amém? Não tem alguém comigo aqui? Então. A igreja, eu creio que para muitos seria benefício. O que Cristo tem, que é o amor para com o próximo. E o amor para com o próximo nos faz ver que não seria benefício Cristo descer hoje. Por mais que nós precisamos, por mais que é tudo que um crente almeja, não seria benefício ainda. Por quê? Olhamos mais ou menos para o quadro da nossa igreja hoje. Nós temos aproximadamente, eu creio que os mais velhos que eu aqui, nós temos, Deus abençoe, meu. Nós temos 100 membros aqui na igreja? Será que tem? Tem mais. De 100 membros em um culto de escola bíblica, que é para você aprender e sair cada dia mais vitorioso para vencer contra o inimigo. Porque em uma pregação você não consegue aprender, mas em um ensinamento você consegue. Então, numa igreja que, vamos supor, 100 membros, a gente tem 10, 15. Então, será que a igreja realmente está preparada para ir com ele? Então é por isso, só que aí, ao invés de nós criticarmos ou falar, mas que a igreja deveria estar aqui e tal, hoje vamos supor que aqui tem 15 pessoas. 15 pessoas, e pela misericórdia do Senhor, Deus está me usando para trazer a palavra para vocês, certo? Então amanhã Deus usa você para levar a palavra para quem não está aqui. Amém, concordo. O que eu quero trazer isso antes de nós entrarmos no nome desses demônios é: você, amado, está aqui porque será instrumento para outra pessoa. Então lembre sempre de uma coisa, nos ensinamentos eu gosto de falar isso, eu nunca dou ensinamento em uma igreja por dar. O meu objetivo hoje aqui e sempre será amanhã você está no meu lugar. É amanhã você está ensinando a sua casa, é amanhã você está aqui, é amanhã você está em outro lugar fazendo aquilo que você aprendeu aqui. Então Deus levanta um para resgatar a nação. Sempre assim, Deus levanta Moisés para resgatar o povo dele.
Então nesta noite não se preocupe talvez com quem não veio, talvez Deus vai usar você para salvar ele. Então daqui para frente tenha em meta uma coisa: tu está aqui porque será instrumento para outra pessoa, para sua casa, para sua família. E o que nós vamos falar aqui, e o que nós vamos falar aqui no ensinamento passado, eu disse para que você não fale o nome desses demônios por falar dentro da sua casa, para que você não receba uma seta, para que você não receba um dardo. Então, ensinamento que fala sobre o demônio é bom que você repasse, se você não tiver uma firmeza, ou talvez a pessoa que vai receber não esteja preparada, certo? Mas os ensinamentos que nós falamos aqui sempre é para você aprender. Então, vamos lá. Hoje nós falamos passado o nome de demônio da linhagem da pombagira. Nós falamos demônio porque nem todo mundo estava aqui. Nós vamos dar uma volta rapidinho e pegamos um gancho. Nós falamos aqui, quem lembra o nome de algum demônio que nós falamos aqui? Alguém lembra? Da linhagem da pombagira. Um aqui as mulheres gostam. 7 saia. 7 saia, mas quem? Pombagira. Mulambo. A pombagira é mulambo. Rosa vermelha e sandália de prata. Dois demônios perigosos que agem na linhagem da pombagira. Como que esses demônios se alimentam? Alimenta por pensamentos negativos, algo obscuro que está na nossa mente. Voltando mais ou menos. O Maria Mulambo se alimenta de sujeira, se alimenta de pessoas que não se higienizam 100%, se alimenta de sujeira, guardadinho lá no canto, debaixo do tapete, roupa bagunçada, embolada, joga lá dentro do guarda-roupa. Tudo isso é alimento para um demônio chamado Maria Mulambo. Como que a pombagira cigana se alimenta? De pensamentos negativos, supondo vício de prostituição, vício de pornografia, vício de palavras negativas. E tem um demônio que é chamado rosa vermelha, que é usado também para neutralizar sua meta para com Cristo, que é o que a Igreja Universal, falei isso uma vez, que o que a Igreja Universal usa. Então esse demônio ele se alimenta com pensamentos de... Alguém já viu uma palavra chamada o que é que tem? E alguém diz, o que é que tem um demônio? Pois é da linhagem justamente da rosa vermelha. Porque o que é que tem não tem nada a ver, eu posso fazer. Eu vou vir de camiseta e de bermudinha dar o ensinamento porque fulano vem, fulano faz. Então o que é que tem, eu venho. Então o que tem é o nome desse demônio que se alimenta justamente com prazeres que nós fazemos e dá alimento para ele. Existe também um demônio chamado Exu Caveira, nós falamos dele aqui também. Esse Exu Caveira ele se alimenta de quê? Sangue. Quando você tira sangue de alguém por raiva, dos seus filhos por raiva, bate no teu filho e arranca sangue, uma brincadeira que se torna mais agressiva dentro de casa, o maridão, e daqui a pouco a mulher, já viu aquelas pessoas que do nada vai lá com as unhonas e crava as unhas e arranca um sanguinho, aí, desculpa, foi sem querer, foi excesso de raiva, mas ali se alimentou esse demônio chamado Exu Caveira, que ele se alimenta de sangue. Então, são vários nomes de demônios pela qual se alimenta de uma falha nossa. Quer ver? Quem é o pai da mentira? Todo mundo sabe, né? Mas tem alguém que se alimenta com a mentira. Ele está na linhagem dos... Deixa eu ver aqui, do Exu Baluarte. Vai quem manda ele estuda aí, Jesus. Exu Ebulu Baluaê. Sangue de Jesus. É usado no espiritismo, na macumbaria, na umbanda, na feitiçaria. Queima ele. Esse demônio, por que ele se alimenta de mentira? Vamos supor, quando eles vão fazer um ritual satânico para alguém, então o que acontece? Se é para um homem ou uma mulher se juntar, você já viu as pessoas
falam assim, colocou o nome de fulano na boca de um sapo, colocou o nome de fulano em uma maçã aberta, e colocou o nome, fechou, enterrou, e uma mão, eles pegam uma mão, abrem uma mão, colocam o nome das duas pessoas lá dentro, fecha uma mão e enterra. Esse demônio Exu Balu ele é o responsável por trazer o que? Mentiras. Ele se alimenta de mentiras como? É uma falsa união. Ou seja, eles conseguem unir a pessoa. Ele é aquela pessoa que está unido por esse tipo de mentira. Eles vivem junto, mas vivem se matando. Tipo, eles não podem ficar, é aquela pessoa que quando ele está junto dessa maneira, junto por feitiçaria, macumbaria, por esse demônio da mentira, é mais ou menos assim, está neutralizado. Vou usar minha esposa, se ela não estiver aqui, eu fico agoniado para chegar e estar perto dela. Só que se ela estiver aqui, é briga, é contenda. A gente não anda se engalfinhando toda hora, não se qualquer coisa é motivo para porrada. Então esse demônio, ele se alimenta da mentira. Então quando está neutralizado por qualquer coisa, eu invento aquela mentirinha, cabeludinha, eu estou alimentando esse demônio chamado Exu Balu. Ele vem exatamente para dentro executar. Quando nós tomamos Santa Ceia, aí o que acontece? Na Santa Ceia você pega um suco, né, de uva normal, que compra lá no supermercado, compra um suco e um pão que é feito pela mão de qualquer pessoa, um padeiro ou até mesmo alguém da igreja vai e faz o pão, certo? Não é assim? Mas aquele pão, quando ele vem aqui para frente, ele é levantado, ele é orado e é peço para que Deus transforme o pão no corpo e o suco no sangue. A partir daquele momento que você come o pão, não é mais o pão, e sim o corpo de Cristo. A partir do momento que é levantado e consagrado a Deus, ele não é mais o suco, ele já se torna o sangue. É por isso que quando você participa da Santa Ceia, você sente aquela coisa gostosa, o processo do sangue te purificando e o corpo te alimentando. Você sente algo que é sobrenatural, vontade da glória e tal. A mesma coisa no mundo espiritual. O que é consagrado a demônios não parece, talvez você pensa que é uma coisinha de nada, mas é algo que é consagrado a ele. Então, se, um exemplo, eu estou maquinando, eu vou usar Cíntia e Irmã Veraldo, que nunca mais eu vi aqui, né? Vamos supor, Cíntia e Veraldo, por exemplo, eu estou maquinando de me, como é que dá o nome? De me vingar deles. Eles fizeram algo que eu não gostei, eu estou maquinando. Eu falo, não, olha, aqueles dois aí não dá. E aí eu estou maquinando de me vingar dos dois. Traduzindo, eu estou alimentando demônio, Exu sete treva, Exu caveira e o trancador, que igual se alimenta de justamente vingança. Porque a vingança traz sangue, a vingança traz morte, a vingança traz destruição, intriga, brigas, contenda, tudo que não presta. Então você vai ver de contrapartida o demônio dizendo: você está certo, não tem que se vingar, ninguém manda eles errar com você, não vou me vingar dele. De contrapartida, quando você é servo do Senhor, o Espírito Santo ainda branda dentro de você, falando: servo do Senhor, não é desse jeito. Não é assim? Aí fica aquele confronto dentro da nossa mente. Então, o qual que eu alimentar é o que vai prevalecer. Se eu alimentar o Espírito Santo, falar: não vou fazer um negócio desse, que eu sou servo do Senhor. Eles erraram comigo, mas eu ainda vou pedir perdão. O Espírito Santo foi alimentado dentro de mim e ele que vai prevalecer. Mas se eu continuar alimentando os demônios, quem vai prevalecer é eles. Certo? Então nós falamos sobre o nome desses demônios que eu estou citando aqui. Nós falamos também sobre um demônio que é perigoso e que às vezes nós falamos na nossa casa. Ô Zé, então quer dizer que quando está trabalhando lá com o colega tirou ele do sério, mexeu lá no espinho da carne, se eu falar assim: olha, peraí que tu me paga, Tchau.
Tu já está alimentando alguém que não deveria. Misericórdia, queima ele lá, Jesus. Nós falamos de um demônio perigoso, perigosíssimo, que está na boca dos crentes sem querer, mas está. É o tal do tranca-tudo. É aquela hora que você sai com a família bonitinho para ir para a igreja, aí você fala assim, tranca tudo aí, fulano, nós já está saindo. Misericórdia. Ai, fingido. Deus é mais. Tranca a porta, tranca a janela. Tranca tudo. Ou senão você trancou tudo? Perigosíssimo. Aliás, tu tranca a rua, trabalha em encruzilhadas, trabalha em matar virgens, é do demônio do Exu, do Zé Pilintra. Queima ele, Jesus. Todos esses aí que nós vamos dar continuidade para o Em nome de Jesus. Então esses demônios, amados, eles trabalham e se alimentam de tudo que nós fazemos. Quer ver uma coisa? Como que nós nos alimentamos de Cristo? Com a Santa Ceia e com as coisas boas, certo? Quanto mais você pratica o que é bom, mais você se alimenta do Senhor, mais você está se aproximando dele. Quanto mais nós fazemos aquilo que é errado e está obscuro na mente, mais você alimenta o que não presta. Então, assim, às vezes, nós estamos dentro da igreja e a nossa mente tem muitas coisas ocultas dentro dela que alimenta os espíritos das trevas. É por isso que tem crente que não se firma, é por isso que tem crente que não prevalece, é por isso que tem crente que não consegue continuar a jornada, vive sofrimento, vive batalha dentro de casa, porque tem demônios sendo muito bem alimentados por eles. Dentro de casa, com o maridão, aquela raiva, aquela esposa que te tira do sério, você sente, sabe que você só olha para a cara por olhar mesmo, porque não tem jeito, está alimentando o demônio da pombagira, 7 trevas e a chuva-vida. Então nós temos que ter cuidado com esse tipo de demônios que nós vamos falar aqui. E agora? Louvado seja Deus. Lembrando que não é nome que você possa estar falando em casa, certo? Tanto que esse caderno aqui, eu deixava ele sempre lá, às vezes já me pegava, Samuca também, quando era ensinamento normal. Só que daquela semana que eu dei ensinamento para cá, eu já falei mesmo com ela, não abra, não pegue de jeito nenhum. Por quê? Se você fala o nome deles de qualquer jeito, talvez você está trazendo algo que não deve para a sua vida. Para mim, estar aqui hoje não está sendo fácil, porque falar de demônios é casa de marido, né? Então nós vamos começar com a gente falando das origens e hoje nós vamos falar quem é Satanás, né? Livro de Mateus, eu vou começar com o Felipe aqui e a irmã e a gente vai até lá, tem muitos versículos. Felipe, Mateus, capítulo 4, versículo 1. Quem é Satanás? Pode ser a senhora, irmã? Pode? Jó, capítulo 1, do 6 ao 12. A senhora lê do 6 até o 10. Mateus 6, 7, 8, 9. Mateus 4. Lê até o 9. Jó. Aí Livro é de Jó. Jó, livro de Jó, capítulo 1, do 6 ao 9. O irmão Zé que nos está dando essa honra, livro de Jó, capítulo 1, do 9 ao 12. Do 6 ao 9. O irmão Paulo lá atrás, livro de Mateus, capítulo 12, 12 e 24. A esposa do irmão Paulo, livro de 1 João, capítulo 5, versículo 16. Presbítero Adônio, está aqui atrás. Livro de João, capítulo 8, 44. Nossa liderança aí, Apocalipse. Irmã Veralda, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Irmã Cíntia, Mateus, capítulo 4,
versículo 3. Nós vamos falar hoje sobre quem é Satanás. Pode ler. Mateus 4:1. Até o ponto. Só 4:1. Mateus 4:1. Então, conduziu o Espírito, conduziu até o deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo Diabo. Quem é Satanás? Primeiro nome dele, diabo. Jó capítulo 1, do 6 ao 9. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram e apresentassem perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de redor a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus e debalde? Irmão Zé. Do 1, capítulo 1, do 9 ao 12. Tá. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 12, 24. Aleluia. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Eu vou abrir parênteses enquanto os irmãos não lêem, só para me explicar uma coisa aqui, amados. Nesse versículo, tem muita gente que erra ao traduzir esse versículo. Todo mundo já é do maligno. Todo mundo já é do maligno. Aqui, quando fala todo mundo, não significa, ele não está falando do mundo em si. O mundo ainda é governado pelas mãos potentes de Deus. Aqui é todo o mundo das trevas. É tudo que maquina o mal. É tudo que ele está igual, tipo, a maioria dos governantes que estão criando os caminhos que não prestam, que querem impor coisa que não presta. Então, esse mundo aí, do que não presta, já é do maligno, ele que governa. Mas o mundo em si, hoje, o mundo é nosso, é de Cristo. Ele é o dominador. Tem gente que acha que a terra não é do maligno ainda não. De jeito nenhum. A terra é governada e é propriedade do Cordeiro. Deus é que governa ela. Aleluia, Jesus. Então, nós estamos falando quem é Satanás. É João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e queres realizar o desejo do nosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade,
porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é o mentiroso, é pai da mentira. É pai da mentira. Apocalipse 12:10. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Mateus 4:3. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui, tem alguém que quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Quem é Satanás? Mateus 4:1, ele tem o nome de diabo. Em Jó, capítulo 1, do 6 ao 12, ele é conhecido como Satanás. Em Mateus 12:24, ele é conhecido como Beelzebul. Em 1 João 5:19, ele é conhecido como maligno. João 8:44, ele é o pai da mentira. Apocalipse 10, ele é conhecido como acusador. E Mateus, capítulo 4:3, o verdadeiro. Então ele tem vários nomes, ele é o príncipe dos demônios. Então, da linhagem, da linhagem do espiritismo, que é o mais ou menos da Bahia, que foi criado por 3 pessoas, da qual tem camisas estampadas. Você quer saber? Tem uma camisa que tem BO. Eu já vi pessoas aqui vestidas, eu tenho certeza que você tem uma na sua casa. Tem o nome BOSS. Boss. Da Boss. Foram os criadores do espiritismo, são o nome dele. Kardec, Emanuel, André Luiz, Bezerra Menezes e Joanas Angelim. São os criadores do espiritismo, dos graus mais altos do espiritismo ao Umbanda, que é o da Bahia. Depois você pesquisa lá, esse BOSS foi um general que fazia roupa. Pesquisa lá para vocês verem. BOSS, as camisas tem em todo lugar. Ele era um fornecedor de roupa para o exército. Ele fazia as fardas do exército. Só que esse homem, ele também fez um pacto com o inimigo e aí nasceu esse símbolo. Eu vou deixar porque a explicação por isso aí é grande, mas se você puder depois você dá uma pesquisada na internet para você ver quem foi esse camarada que criou essa roupa, que às vezes nós colocamos no corpo. Lembrando sempre que o que é consagrado a demônio, que nós usamos sem saber, não nos atinge. Só que se nós tivermos pleno conhecimento do que ele é e fazemos, aí sim. Quer ver uma coisa que daqui para frente eu tenho certeza que eu vou estreitar o quadro com algumas pessoas aqui? Coca-Cola. Glória a Deus, liberta. Quem não gosta de uma pretinha, né? Graças a Deus. Hoje mesmo calor, porque eu não tomo. Tem que orar para converter isso então, porque Coca-Cola é boa, né? A Coca-Cola é a mais procurada por todos, só que vários
sintomas e várias coisas que já foram ditas sobre a Coca-Cola, sobre a Rede Globo, sobre a Disney, mas nós continuamos usando, nós continuamos fazendo. Sabe por quê? Porque nós somos teimosos. É por isso que hoje nós temos um quadro muito crítico e grave de doenças da qual não tem cura, de cânceres que às vezes entram no pulmão, e pessoas que vivem enfermos, doentes e não sabem. Você quer ver uma coisa? Tem um demônio que chama, deixa eu pegar o nome dele aqui para me passar. É o demônio chamado Xangô. Esse demônio chamado Xangô, ele é alimentado com o quê? Me desculpa os irmãos que eu vou falar, mas é bom para você. Com a Coca-Cola. Como é que ele se alimenta? Esse demônio de Xangô, ele se alimenta como? Olha só, supondo aquele dia que eu janto à noite e para dormir eu passo mal. Eu fico, sabe, ansiando, e aquela coisa, aquele desespero, porque eu sei, porque eu jantei, e eu sei que a janta à noite está me fazendo mal, mas mesmo assim eu janto, vou dormir ansiando, aquele desespero, a vontade de meter o dedo na garganta e jogar para fora. Alguém já passou por isso? Nem levanta a mão para que ninguém te veja. Então, quando isso acontece, eu estou alimentando um demônio que é conhecido na Bíblia como o quê? Gula, que é exatamente dessa linhagem que eu falei. Porque ele se alimenta exatamente disso. Como que ele vai se alimentar disso? Te colocando em enfermidade. Porque quando o meu corpo dá o primeiro sinal, pode falar isso. Você falando sobre Coca-Cola, é desconhecido que se alguém aqui souber, depois de mim é uma ou duas pessoas. A Coca-Cola é um bom refrigerante, sim ou não? Custoso. Mas existe um melhor do que a Coca-Cola. Não, é da própria Coca-Cola. A Coca-Cola é escura. Esse o líquido é rosa. Olha só a astúcia do diabo. Aqui quase não vende. Eu só vi uma vez lá no kebab, lá no centro. E esse refrigerante, que é da mesma linhagem de Coca-Cola, ele, no estado do Maranhão, tal que rola, ele é chamado de Jesus, o refrigerante. É da linhagem de Coca-Cola. Se a Coca-Cola, quem toma, gosta, se tu tomar, tu se apaixona. Então, o que esse demônio traz é que você, quando o corpo ele rejeita algo, o corpo é exatamente feito pelo Criador e ele é 100% certo. Nosso corpo é perfeito, porque quem fez foi o Criador perfeito. Então, se ele está rejeitando que você janta à noite e nós continuamos com o espírito da gula, eu estou alimentando um demônio pela qual ele vai colocar uma enfermidade em mim, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Então vamos lá. Na Umbanda, caboclos. Na Umbanda, o primeiro demônio que é conhecido como caboclos, que é o que eles invocam, a Umbanda, o Espiritismo, invoca a tal da entidade chamada caboclos. Então, o primeiro que é os caboclos, aí tem ele, o Surtão, o Mata Braba e o Exu Mirim. Esse Exu Mirim é o que eu falei a semana passada, que trabalha em desenhos, que trabalha em televisões, eles é usado em brinquedos, onde eles prejudicam criança, onde eles tentam matar criança, enfermidade em criança, colocar ira, birra, teimosia, todo esse tipo de coisa é colocado nas crianças através desse tal desse Exu Mirim. Como que ele passa? Ele chega a passar de uma tela, de uma televisão para a sala da sua casa. Passa não, José? Passa sim, passa com toda certeza. Tem desenho tão diabólico, amado, que quando você liga ele,
o próprio demônio, ele se manifesta dentro da sua casa. São demônios, são brinquedos da Disney e que tem crente usando, tem crente carregando. Todos esses bichos aí bravos é desses bichos aqui. O tal do surtão, que é uma entidade que eles usam para fumar e beber cachaça, não banho. Na hora que a entidade maligna, que é esse demônio tal do surtão, desce no cavalo, que quem recebe é chamado de cavalo. Quando desce, tem que ter 1 litro de cachaça e cigarro, sem cessar. Enquanto ele estiver, ele está fumando e bebendo cachaça. Ô, pastor Zé, assim que eu vim para Porto, eu vim em 92, eu morei num apartamentozinho assim, tinha vários apartamentos, tinha um pessoal que morava lá dentro. Tinha uma mulher, tinha um menino desse tamanho assim, ó, um menino pequeno, que fumava, o inimigo manifestava nele, e ele bebia e fumava. E eu falava, meu Deus, cabeça, porque eu não tinha muito. E a criança fumava e bebia. Dizia que isso era um trigo que achava ali. O segundo, preto velho. Esse é perigoso. A Bahia é onde esse demônio mais age. E por incrível que pareça, a maioria dos hotéis, Verdade. pousada e tudo na Bahia, principalmente em Porto Seguro, tem um tal de preto velho e a gente nem vê. É uns bonecos que às vezes eles colocam em certa. Na entrada das. Já tem um cachimbo. Já tem um cachimbo, corrente, eu vi uma vez que uma quarentona. Da linhagem do tal do preto velho tem o Exu Caveira, o Exu Sete Facadas, tem o Exu Sandália de Prata, o Exu Baluaê e o tal do Zé Pelim. Todos esses são da linhagem do preto velho. São entidades demoníacas que é usada em entidades espiritista, macumbaria, feitiçaria para curar. Não é cura. E cura mesmo. Tem pessoas que entram deficiente e saem andando. Só que é falsa. Oi, irmão. Quebrar o barco, Lá no teu trabalho, na hora que eu tiver, assim, depois eu vou tirar foto para mostrar da próxima, das imagens que tem lá, bem alto, assim, sabe? Não sei como é o nome não. Sei que acho que tem umas 5 ou mais, certo? Aí, e teve uma vez que eles tinham colocaram mais distante, porque fizeram assim, era nu. Então as hóspedes de madrugada, elas saíam para tirar foto com aquele demônio pelado, despido lá, entendeu? Foi tanto que quando chegou um casal, não sei se era crente, e aí reclamou. Aí se eles tiraram, enrolaram no pano branco esse trem e levaram, né? Não sei o que fizeram pra lá. Mas lá tem umas imagens que depois eu vou tirar Lá foto. você trabalha, né, irmão? É lá você trabalha, né? No hotel. É terrível. É terrível. E essa imagem que eu conheço, porque eu já passei por lá. Eu já fui lá em uma reunião que teve com uma. Terceira linhagem, Ereis. Esse Ereis aqui, eles têm a sua linhagem de demônios, são Cosme Damião, Exu Mirim, Cosme Damião e Exu Mirim. E uma chamada Indaína, que são entidades voltadas apenas para as crianças. Como que ele se alimenta? De doces. Quem não gosta de docinho, né, mas de uma balinha? Só que você já parou para analisar de onde vem certas balas? Quando é tempo de Cosme e Damião, eles não saem dando mesmo de doce. Eu já chupei tanto, eu não sei como eu já morri.
ficava só esperando ele jogar, ele fazia assim com a roupa. Ô irmão Zé, quando vem esse tipo de coisa apresentado, se a gente apresentar diante de Deus e comer, e aí? Faz mal? Aí está uma coisa boa que ela falou. Supondo, eu dei um exemplo aqui no ensinamento sobre a acarajé. Quem lembra? Quem gosta de acarajé? Supondo, você está com aquela fome, ó Daí, está aquela fome mesmo, daquele jeito. E aí você vai passando, não tem outra coisa a não ser uma barraca de acarajé. E você, cravo, come. Tem algum problema que foi um macumbeiro, feiticeiro, um banda feiticeiro, o que for que fez? Não. Porque ele estava com fome, não tinha outra opção. Agora, supondo que ele tenha a opção de comer outra coisa e sabe que quem fez aquele acarajé é da Umbanda, é um feiticeiro, é um macumbeiro, ele come, aí ele chega lá e fala assim, ó, mesmo que for o capeta que fez, mas vou dar só um bico, Senhor, queima todo o mal, repreende. Para, deixa de brincadeira. Se fosse assim, Jesus Cristo transformava a pedra em pão. Não tentarás. Se tu sabe de onde veio, se tu sabe qual é a linhagem, por que você vai comer? Sabe por que o povo que comeu a comida que estava na panela, que tinha veneno? Porque não tinha, a Bíblia é clara em dizer, não tinha outra. O servo do Senhor levantou, orou, consagrou a Deus e todo mundo comia. Mas se você sabe de onde vem, tu está comendo, é para sua própria perdição. Tem pessoas, aí, não, então todos acarajé, eu não posso comer aquele demônio? Não, mas tem gente que faz acarajé. Tem pessoas crentes, tem servo do Senhor que faz acarajé, quer dizer que o acarajé é do demônio? Não, tem besteira. Ele não tem nada. Já ia perguntar se pode misturar a fazenda dela. Pode. Mas, começar a comprar na panela. Eu uso as palavras que o meu filho Samuel fala. Satanás não tem nada aqui, tudo é nosso. Ele que é ousado, que pega algumas coisas, mas tudo é nosso. Porque quem fez foi nosso pai. Então assim, tem comidas que são oferecidas, igual lá no Canobré, que quem não gosta de uma pipoquinha, assistir um filme comendo a pipoca. E qual é a comida mais predileta que eles usam em Umbanda, feitiçaria, macumbaria? Pipoca. Todo mundo come pipoca. Só que a pipoca é do demônio? Não, amados. Mas quem faz, dependendo, igual o acarajé, quem faz o caruaru, quem faz esse tipo de coisa, por isso que você tem que examinar de quem está saindo. Se você sabe que quem faz é uma pessoa do mal, você vai comer? Pode, né? Então, a gente falando da terceira, quarto demônios, que esse aí vai pegar o bebê. Baiano. Esse demônio aqui é da linhagem da Umbanda. Esse demônio chamado baiano. Baianos? Ainda tinha que chamar a nossa turminha. Pode falar, nós somos baianos, coisa nenhuma. Para com isso. Nós não somos baianos, coisa nenhuma. O meu filho colocou o meu nome artístico dele no jogo lá, Júlio Baiano. Ó, tá O Baianos aqui é o nome de uma entidade maligna da Umbanda. Vixe, não sou baiano mais não. É por isso que tem lá em Salvador, todo carnaval, você já viu lá, todo carnaval, tem um povo que se veste lá, todo azul e branco e tal, com escolazão e tal, e sai, chama, filho de Gandhi. Agora eu sou E carioca. a tradução aqui, ó, a tradução do baiano, filho de Gandhi. Sou brasileiro. Filho de Gandhi. Ah, antes. É que eles usam no banho. Marinheiro. Esse marinheiro aqui tem o Martim, tem o Emanjá e tem o Indaí. Meu Martim pescador aí. Esse demônio aqui, o tal do marinheiros, é onde tem aquele que eu te falei, mas nem todos estavam. Vou dar mais uma pincelada disso aqui. O meu padrasto que mexia com esse negócio que não presta, ele colocava, quando ele estava com esse tal desse Martins, que ele não bebe cachaça de jeito nenhum, só que ele fuma cigarro, ou ele toma bebida preta.
E quando ele, possuído por esse demônio, ele colocava um punhal na boca e pulava dentro do rio, demorava aproximadamente meia hora, 30, 40 minutos, daqui a pouco ele subia com o peixe atravessado no punhal. Ele pegava uma garrafa de cachaça, tipo, se não tivesse a bebida preta para eles, aí se tivesse a bebida do surtão, que nesse tempo está neutralizada, a minha mãe, quando fazia essas porcarias, a minha mãe colocava tudo lá no seu devido lugar. Aí descia o tal do surtão, aí bebia a cachaça, fumava cigarro. Tinha que ser cigarro assim, assim, assado. Aí quando esse Martins descia, se alguém descesse primeiro que ele, bebesse a bebida preta, ele comia o litro com cachaça todo. Santo Ele comia, mastigava, você viu os vidros trincando. Minha mãe ainda vinha aqui, eu vou falar isso aqui. Diga que ela pisar o pé aqui, que ela estiver aí, eu vou falar isso aqui na frente para vocês verem se ela não vai confirmar. Mas eu já ouvi Ele muita história. mastigava o vidro, ele mastigava o litro de cachaça com vidro e tudo. Pastor, eu tinha um irmão que faleceu já. Ele bebeu muito, ele bebia bem. E ele era pescador, ele pescou muito no estado. E ele bebia a cachaça e depois comia o copo. Ixi! Comia o copo de vidro, ele comia tudo. Por que o crente não pode tomar banho na praia no dia primeirão? Alguém sabe? Primeirão que todo mundo está desesperado, não vamos na praia. Todo mundo só quer ir na praia dia primeiro, já olhou? Eu nunca fui dia primeiro, Deus é mais. Nem eu. Porque o dia primeiro é o dia pela qual a praia, os mares estão alagados de oferenda, cheia de oferenda tal da Iemanjá. Verdade. E tudo que está ali, jogado ali na praia, as oferendas, vai para a pele e para o corpo de quem se banha nas águas. Porque quem é o rei das águas é o meu Criador. Quem é o Deus que fez os céus e a terra e os mares é? Mas eles dão os mares para tal o demônio chamado Iemanjá. Aí tem o tal do boiadeiro. Boiadeiro também da linhagem da Umbanda. O boiadeiro, que é o Xangô, Emulo e o Baluaê. Esse Emulo aqui, esse demônio chamado Emulo, ele age e se alimenta na vida de ser humano. Já viu aquelas pessoas que têm uma doença que o pé cresce, via grandão assim? Elefantismo. Isso aí. Isso aí é uma enfermidade. Aquilo ali é um mosquito, Pois é uma enfermidade doada por transmissão. Eu esqueci de dar o nome. Como é que é a transmissão de um vírus? É vírus, né? Viral, isso, viral. Só que esse demônio, ele se alimenta justamente desse tipo de doença. É doença de pessoas que engordam demais, come demais para ficar gordão, sabe que está passando mal e começa a comer sem parar. São aquelas pessoas dos Estados Unidos lá que lá esse demônio ele é bem conhecido porque lá nos Estados Unidos eles comem muito hambúrguer, que é do tal do McDonald's. E esse tal do McDonald's, que é consagrado a demônio, se você olhar, quando fala de emulo, um dia eu vou trazer o estudo desse emulo viral ao McDonald's. Então, por isso que as pessoas comem e começam a crescer e comem. Tem pessoas que morrem dentro de casa tão grande que não dá para sair pela porta, sai, ou tem que quebrar a porta ou a janela para as pessoas saírem. Exus, que são Exu Caveira, que são o Exu Malta, Exu Mirim, Tranca Rua, Tranca Tudo e vice-versa. Agora vamos tirar uma dúvida, para nós encerrarmos, porque meu horário já foi. Qual é o demônio que trabalha na sensualidade? Bobageira. Já me falou lá. Tem mais alguém? É o quê?
Ou é mulo? Não é mulo também, não? Não, eu queria que alguém falasse esse nome para me escutar o nome. Demônio da Sedução. Isso, que trabalha na sedução. É o demônio que a cigana, Lilith. Hã? Lilith. Isso. Só que o nome a gente fala bom. Bagira. E tá errado. Não é bombagira. É P-O. Pomba. É pomba. Porque tudo que Satanás cria, tudo que ele inventa é simbólico às coisas de Deus. Ele sempre pega a simbologia de Deus. Porque a pomba que é simbolizada é o Espírito Santo, aí eles pegam e colocam pomba gira. Não é bomba gira, é pom. Você acredita? O diabo é sujo. Então, para encerrar, essa tal da pombagira, que é um demônio perigosíssimo, que sua linhagem é cigana, que se veste vermelho, gosta de vermelho, você fica sagado. Onde você gosta de vermelho demais, muita pintura, ela trabalha com sedução, trabalha com pintura, trabalha com aquele, lembra do episódio que eu falei, que você vai no espelho e você pensa não em você estar bem consigo mesmo, mas com o que alguém vai ver. É aquela roupa, nós falamos na semana passada, né, Paulo? Mas nem todo mundo estava aqui, eu vou dar mais uma pincelada. É aquela roupa que você sabe que quando você coloca, nossa, chama atenção demais, assobio, rapaz, hoje você está daquele naipe, você está daquele jeito, hoje você está abafando. E você sabe que aquela peça de roupa chama atenção, tira a atenção dos outros. Então quando você veste ela, você não veste para você. Veste para provocar. Vestida para matar. Aí quando você veste esse tipo de roupa, baseando no que alguém já falou, vai falar, você alimenta e vem carregado deste demônio da sensualidade chamado cigano. Pode falar. Existe todos os que se diz santo na Igreja Católica, ele tem duplicidade. E uma que muita gente aqui, eu acredito, não sei se sabem, dessa pombagira cigana, ela está na Igreja Católica, só que o nome lá é outro. Muita gente às vezes já fez até promessa. Aí eu estou com um problema de visão, vou pedir a Santa Luzia. Santa Luzia na Igreja Católica, no Candomblé, a pombagira. Que é um demônio da visão. Tem o São Jorge. Todos esses é nada. Outra coisa, aí você estava falando da linhagem dos Exu. Jorge, esse da lua. Da linhagem dos Exu. A gente tem que entender uma coisa, o reino espiritual das trevas, ele é organizado, por isso que a Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente do que a luz, porque cada quem tem uma função, entendeu? Em determinado lugar. Por exemplo, Porto Seguro e Onápolis, não que esse espírito que eu vou falar aqui, ele não age em outro canto, ele age. Porto Seguro e Onápolis, às vezes dá uma parada, agora começou, não tivemos, está rolando nas redes sociais, um vídeo terrível, porque são 4 letras, mas todo mundo sabe que é demônio. Mas cada letra daquela é um significado, é uma classe de principado e potestade, que rege os 4 cantos da terra. Dentro dos Exu, existe um que eles sempre trabalham junto com a pombagira cigana, o chamado Exu Sapo. Entendeu? Às vezes você chega no espelho, você se acha coisa demais, às vezes você fala que corpo feio, ele já tomou ali a legalidade. Eu quero dizer, quem sabe o que eu vou falar no texto. Eu vou falar mais ou menos comparado. Como que as pombagiras, essas pombagiras aí,
Cuidado para você não alimentar uma bombardeira perigosíssima que deita, já falei isso, que deita entre casal, no meio quando há intriga, mas que interfere muito, mas interfere demais nos momentos íntimos. Quando queremos fazer algo, não vou citar, porque eu tenho certeza que os irmãos e adultos vão entender. Quando queremos fazer algo que não é nosso. Eu espero que vocês entendam. Se não entender, uma próxima oportunidade de Cristo. Então, cuidado, se você fazer tais coisas, você está alimentando um demônio perigosíssimo que pode te matar espiritualmente e travar o seu casamento. Então, como cristão, para nós encerrarmos, como os cristãos vencem os demônios. Em Efésios capítulo 6, que todo mundo já conhece, Efésios 6, do 10 ao 18, armaduras de Deus. Como que o crente vence demônios? Oração, sem oração, jamais. Como Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, que fala sobre as armaduras de Deus. Como que o crente vence demônios? E que Marcos capítulo 9, jejum. Sem jejum, crente não expulsa, crente não vence demônios. Sem jejum, até se ele estiver dentro da nossa casa e tem possibilidade de ter crente aqui velho, enferrujado na igreja e tem demônio morando dentro da sua casa. Em coisas, em peças, igual eu já falei, em brinquedos, em um tecido, em uma camisa, em um armário, até mesmo em algo que você comprou, colocou lá e sempre o Espírito Santo está te incomodando. Está te incomodando. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Tem coisa que Deus já te incomodou para você jogar fora e você não joga. Aleluia. E você não desfaz. Então isso aí talvez tenha um demônio perigoso da dentro e ele tem se alimentado disso. Por isso talvez que está vendo briga entre casal, por isso está vendo briga entre filhos, por isso está vendo briga entre parentesco, porque tem algo ali que não deveria e tu sabe o que é. Como que crente vence os demônios? Palavra de Deus, sem a palavra não tem como. Como que crente vence os demônios? Santidade, 100%. E por último, como que nós vencemos o demônio? Resistência ao diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu sei que eu falo mais, Não. mas Nem eu